não é pra gravar. Tá gravando? Ainda não deve gostar. Ensina aqui, ó, primeiro como é que vai, muda essa tela aqui. Don't you wanna? A cara dele, como doido. Obrigado. Olha ele aqui. Também configurar. Manda um tchau. Mudar a configuração de computador. Manda um tchau. Manda um tchau pro povo do Pará.